Te agradeço pelo pão de cada dia. Olá pessoal, muito boa noite a todos e que o Espírito de Deus ilumine a sua vida, ilumine o seu sábado. Hoje é sábado, dia 2 de setembro e nós estamos mais uma vez juntos com a oração das 22 horas e seguindo com a leitura do livro de Êxodo. Êxodo que quer dizer saída. E nós cremos que até o fim da leitura desse livro, aquilo que nós vamos absorver em nome de Jesus, dessa palavra, dos sinais e prodígios que Deus manifestou na vida de Moisés, na vida dos hebreus, do povo de Israel, depois que estes clamaram e entraram em aliança com ele, nós temos a certeza que esses mesmos sinais e prodígios vão se cumprir na sua vida. Nós já fizemos assim 2 leituras. Veja os vídeos abaixo para que você possa ficar atento e acompanhar desde o início. Falamos do início de Êxodo. Na oração de ontem falamos um pouco mais da história de Moisés, da história de Joquebede, de Amrão, quando ela o colocou no cesto e lançou assim no rio, e ele foi encontrado pela filha de Faraó. E depois ela então levou Moisés para o palácio. Agora vamos falar de Moisés já grande. Ele cresceu, o tempo passou. Então aqui no capítulo 2, versículo 11, capítulo 2, Êxodo capítulo 2, versículo 11, tá bom? Se você perdeu os 2 vídeos do início, basta você acompanhar, eles estão logo abaixo aqui, para que você acompanhe desde o início, tá certo? Vamos até o fim, hein? Você começou, vai até o fim para que Deus possa te abençoar. E quem está começando hoje, siga até o fim. Como nós fizemos com o livro de Josué, vamos fazer com o livro agora de Êxodo. Então, versículo 11 do capítulo 2 de Êxodo diz assim: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. Então aqui nós já vemos que Moisés já não era mais menino. Primeiro, já não era mais criança e já não era mais menino. Agora, Moisés era homem. E o homem se posiciona. O homem toma decisões. O homem se apresenta. O homem pensa. O homem, quando vê uma determinada situação, uma determinada injustiça, então ele imediatamente age, porque Deus é justo. Então vamos lá, Moisés cresceu no palácio, cresceu com a melhor alimentação, cresceu com o melhor estudo, ele cresceu aprendendo a lutar. Tudo que o filho de Faraó aprendeu, ele aprendeu. Moisés, ele cresceu com toda a estrutura que os seus irmãos e o seu povo não teve. Só que quando ele começou a andar entre os hebreus e ele viu a condição de um dos seus irmãos. Ele viu, enquanto ele estava no palácio, ele não via a dor. Quando ele estava no palácio, ele não via o sofrimento do seu povo. Ele não atentava para a condição. Não tem como você atentar para a condição no palácio. No palácio, você só recebe informações. No palácio, você só imagina como é a obra. Mas quando você está entre os homens e vê a carga e vê a condição de cada pessoa, é que você vai ver a condição. Quando você vê, é outra história. Foi o que Moisés fez. Deus permitiu que Moisés visse a condição dos seus irmãos, as cargas que eles levavam. E além das cargas, eles apanhavam. Eles eram escravizados com muita dureza, com muita aflição. Aí continua dizendo assim, olha que forte. E aconteceu, e olhou, versículo 12, a um e outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e o escondeu na areia. Moisés, porque era homem, teve que se posicionar.
ou ele via a condição de humilhação, de escravidão, da condição do seu povo e se posicionava, fechava os olhos e falava assim, não tem nada a ver comigo? Ou então ele se posicionava. Se ele fosse menino, se ele fosse criança, ele ia fazer o seguinte, certamente esse hebreu fez alguma coisa errada, por isso ele está sendo punido. Mas o homem não. O homem se posiciona. O homem tem que se posicionar. Ele era homem. Ele viu uma injustiça, ele viu uma condição de maus tratos, de maldade com um hebreu. Então ele se posicionou. E então ele acabou com aquela maldade. Ele atingiu o egípcio, né, naquela ocasião, e o escondeu justamente pela condição que estava vivendo. Tocar no egípcio era tocar no próprio faraó. Mas ele se posicionou para defender. Não estamos aqui levando você à violência, mas queremos que você entenda que ele se posicionou e defendeu. Vamos levar para o lado de você defender. Defender a causa, defender a fé, defender uma pessoa, defender um irmão, defender uma pessoa, que é algo do princípio do cristão. Você fazer vista grossa, vendo o sofrimento das pessoas, isso não é princípio do cristão. Você não faz vista... Quem faz vista grossa é menino, mas quem é homem se posiciona. Isso é muito forte. Aí diz assim, no versículo 13, e tornou a sair no dia seguinte. Então ele, né, matou o egípcio e saiu no dia seguinte. Estava escondido o egípcio. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, estavam brigando. E disse ao injusto, por que feres o teu próximo? Quer dizer, ele, quando viu um hebreu brigando com outro, e dentro daquela briga havia um injusto, ele falou com o injusto. Olha como Moisés se posicionava. Ele falou, olha, você está sendo injusto, por que você está ferindo? Por que você está fazendo isso com o seu irmão? Aí que você vai entender o espírito. No versículo 14 diz, o qual disse, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente esse negócio foi descoberto. Quando o hebreu falou para ele, olha, você vai me matar também como você matou o egípcio? Então ele entendeu que aquilo que ele fez não foi algo tão encoberto assim. Alguém tinha visto, a coisa tinha se espalhado. Então ele temeu o que poderia acontecer com ele. No versículo 15 diz, ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então, versículo 17, vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse, por que hoje tornaste tão depressa? E elas disseram, um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância, e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas, e onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. Olha que forte a história de Moisés. Olha que interessante. Moisés, estava no palácio, né? E agora ele estava na terra de Midian. Saiu do palácio. Ele resolveu sair do palácio. Ele decidiu sair do palácio, onde ele tinha todo o conforto, onde ele estava numa zona de conforto, onde ele estava em segurança, enquanto todos estavam na lama. Mas ele preferiu sair da zona de conforto, ele preferiu sair do palácio, onde ele olhava todos lá de cima, numa condição privilegiada, mas ele saiu para conviver no meio do seu povo. Ele saiu do palácio para se tornar um pastor de ovelhas. Olha que interessante. Quando Moisés chegou no poço e viu que as filhas de Reuel estavam retirando, sendo expulsas por outros pastores, na hora ele defendeu. Olha a palavra defender. Ele defendeu o hebreu,
ele agiu contra o injusto entre os hebreus, ele defendeu as filhas que estavam ali pegando a água de outros pastores mais fortes do que elas, já que elas eram fortes, mas porém frágeis, mas ele defendeu. Olha o espírito de Moisés. Moisés defendia. Quem tem o Espírito de Deus tem esse espírito de defender, de ajudar. Você que está aí agora acompanhando, qual é o seu espírito? Seu espírito é de condenar, é de julgar, é de tacar pedras, ou seu espírito é de defender? Não é entrar em briga, não é isso. Não é entrar em confusão, não é isso. Mas é você ter esse espírito de ajudar, de estender a mão. Poxa, Moisés viu lá que elas estavam sendo expulsas porque eram mulheres, e aqueles pastores se aproveitaram da sua fragilidade, e na hora ele se impôs, falou, não, deixa elas tirarem a água. E não só defendeu, ele foi lá e tirou água para elas. Olha o espírito de Moisés. Olha só o espírito do libertador de Israel. Do palácio para os pastos, para trabalhar como pastor de ovelha. Isso é muito bacana. Então elas falaram que um egípcio ajudou, então mandaram trazer a Moisés. Aí Moisés, no versículo 21, já fala do encontro com Zípora, que, enfim, do casamento dele, porque diz assim, e Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, ele chamou seu nome Gerson, porque disse, peregrino fui em terra estranha. E aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Olha que forte, vou parar por aqui, só para você para que possamos concluir. Então, Moisés estava no palácio, se tornou pastor de ovelhas, casou com Zípora, Zípora deu à luz a 2 meninos, e ele estava vivendo uma vida, poxa, casado, pastor de ovelhas, uma vida agora tranquila, uma vida agora, né, poxa, bacana, estava ali, pacata. Mas enquanto isso, do outro lado, estava o seu povo, seus irmãos, sua mãe, seu pai, seus parentes, todos eles na escravidão, no barro, na injustiça, na humilhação, comendo mal, vestido mal, apanhando, chicotada, dureza, aflição, porque o faraó não aliviava. O faraó machucava, ofendia, batia, humilhava, colocava realmente as pessoas no chão, no pó. É assim que normalmente aqueles que se consideram Deus fazem com as pessoas. Então, enquanto isso, Moisés estava lá, como pastor de ovelhas, o povo clamou, aí mudou a história. Quando o povo clamou, então Deus olhou para o povo, viu a condição do povo e atentou para a condição do povo. É o que nós vamos fazer agora. No capítulo de amanhã, nós vamos ver o momento em que Deus aparece para ele na sarça. Mas agora eu quero orar. E entenda, pode entender, muitos são aqueles que vivem numa condição sem se lembrarem que existem pessoas na lama, existem pessoas agora no hospital, pessoas agora sofrendo, pessoas agora gemendo, pessoas que estão levando a palavra em condições desumanas, pessoas que estão agora angustiadas, sofrendo. Mas se nós clamarmos, então Deus vai se manifestar de uma maneira poderosa e vai se revelar com sinais e prodígios para que então o faraó venha cair por terra e Deus possa se manifestar de maneira gloriosa na vida do seu povo, levantando uma nação poderosa e forte para abençoar. E é nessa fé que nós vamos orar agora. Vamos falar com Deus contra toda maldade, injustiça, aflição, sabe? Como o povo clamou, nós vamos clamar. E como Deus atentou para o povo, Ele vai atentar para você. Tá bom? Vamos falar com Deus, é momento de oração, vamos invocá-lo, porque eu tenho certeza que essa escravidão, essa humilhação vai acabar em nome de Jesus. Vamos orar.
nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante da Tua santa presença. E conosco pessoas que estão a exemplo do povo de Israel, meu Pai, clamando porque não aguentam mais tamanha opressão, não aguentam mais tamanha aflição, angústias. Pessoas que estão chorando, uivando de tanta dor, que estão num hospital, num presídio, em casa, que não tem a quem clamar, não tem a quem buscar socorro, buscar ajuda, buscar auxílio. E nós aqui estamos, meu Pai, e o Senhor tem respondido minha oração. Eu tenho certeza que o Senhor tem se manifestado e as pessoas que estão orando conosco estão sendo atendidas, estão sendo abençoadas, porque agora ela clama, porque agora ela pede, ela suplica, ela te invoca. Então responda, ó Deus, responda a cada pessoa que clama, responda a cada pessoa que te invoca, responda, ó Deus, para que aconteça coisas novas e maiores. Liberta essa pessoa que se encontra abatida, caída, prostrada, desanimada. Levanta o caído, fortaleça o fraco. Ó Espírito Santo, defenda o teu povo que clama e arranque essa humilhação de Faraó, do diabo. Arranca, meu Deus, essa tristeza, essa depressão, bipolaridade, ansiedade, doenças, enfermidades. Meu Deus, toca nesta casa, toca nessa família e derrama o teu poder, derrama o teu espírito agora para trazer a vitória sobre todas as pessoas. Ah, poderoso de Israel, tu és um Deus grande, vivo, então abençoe, meu Pai. Quem está escravo do vício, seja livre do vício agora. O escravo da doença, da miséria, seja livre da amarração, da doença, seja livre, receba agora a força de Deus, o poder de Deus, receba o Espírito de Deus agora, receba a paz, receba a vida e a certeza que Ele é contigo. Nós, meu Senhor, determinamos que aconteça um êxodo, que ela saia da condição que ela se encontra e que ela possa vencer pela fé, pois eu determino que ela venha dar testemunho no nome de Jesus. Se nós somos de Deus, então o Senhor vai realizar sinais, maravilhas e prodígios na vida de todos que têm orado conosco e quem crê. Receba a força, receba a cura, receba o milagre, receba a bênção em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Sejam todos abençoados em o nome do Senhor Jesus. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui com mais uma oração. Tenho certeza que essa palavra e a oração te abençoou. Olha, eu tenho recebido muitas mensagens pelo WhatsApp. O WhatsApp vai estar aqui na descrição do vídeo. Pessoas que mandam mensagens, pessoas que tiram dúvidas, pessoas que dizem, pastor, estou orando, pastor, estou clamando, estou determinando, pessoas que estão firmes e fortes na oração, na fé, estamos orientando, ajudando, estamos prontos para te ajudar, estamos prontos para te abençoar. E vamos usar o que temos. Moisés usou o cajado, lá na frente nós vamos ver, ele usou o cajado para abrir o mar, era o que ele tinha na mão. E o que nós temos na mão é o canal de bênçãos, e nós vamos usá-lo para te abençoar, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, como já temos feito durante tanto tempo, tantos meses aqui, quase 2 anos, ajudando você e orando aqui nesse canal de bênçãos. Tá bom, pessoal? Seguimos firmes e fortes, compartilhe, comente, leve outras pessoas a acompanhar, acompanhe conosco e se baseie em Moisés. Você que está aí me acompanhando, é porque você cresceu. A sua mentalidade é uma mentalidade desenvolvida. Você já se tornou homem. Quando eu falo homem, é mulher também. Para se posicionar e agir como Deus quer que você aja. Agir como Deus quer que você venha agir. Muitas das vezes, nós temos que sair do palácio e nos tornarmos um simples pastor de ovelhas. Muitas das vezes, sem nenhuma ovelha, mas para que, através desse passo que damos para trás,
Deus possa fazer com que venhamos dar vários outros passos adiante para a glória dele. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, que o Espírito de Deus te ilumine, um grande abraço e amanhã voltamos abençoando a todos. E amanhã cedo vamos estar juntos aqui, tá? Vamos realizar uma oração e vamos buscar forte o Espírito de Deus sobre a sua vida. 6 da manhã. Deus abençoe a todos.